Bom dia, crianças. Bom dia, famílias. Tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula do dia 20/8/2020. Você vai pegar o seu livro do EMAI, vai procurar aí a atividade 11.1. Lembrando que tem alguns livros em que a atividade 11.1 é a 11.2 ou é a 11.3. É só você identificar, tá bom? Coloca aí a data de hoje no livro, 20/8/2020. Pega seu caderno, faz o cabeçalho, seu nome completo, coloca a data de hoje também. E coloca no caderno assim, a aula do EMAI, tá bom? E na aula do EMAI de hoje, na atividade 11.1, nós vamos falar de dobro. Ô, Pro, o que é dobro? Dobro é 2 vezes o mesmo número. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo aqui, ó. O dobro de 1 é 2 vezes o número 1. Ou seja, toda vez que eu estiver falando de dobro, de triplo, eu estou falando de continha de vezes. Eu escolho um número e vou multiplicá-lo. Se for dobro, por 2. Se for triplo, o nome já diz tri, eu vou multiplicá-lo por 3. Por exemplo, o dobro do número 2, eu tenho que fazer 2 vezes o número 2. 2 mais 2, ou seja, 2 vezes o 2, que é igual a 4. Entendeu? Isso é dobro. E se for triplo, é 3 vezes o número. Se eu quiser saber qual é o triplo de 1, eu vou ter que fazer 3 vezes 1. Então, repetindo, toda vez que eu falo de dobro ou de triplo, eu estou falando de continha de vezes. Ô, Pro, dá para fazer uma adição também? Dá para fazer uma adição, porque se você repete o número ou 2 vezes ou 3 vezes, também dá para fazer uma adição. Mas nós usamos mais a multiplicação quando falamos de dobro e de triplo. Então, 1. Você já ouviu falar em o dobro de um número? Sabe calculá-lo? Preencha o quadro e comente o que você observa nos números da coluna dobro do número. Então, você vai fazer exatamente o que a professora acabou de explicar. Dobro é 2 vezes o número que eu estou apontando. Então, ó, aqui, ó, tá vendo? Na primeira coluna, ó, coluna em pé, vertical. Linha horizontal, deitada. Então, na primeira coluna, eu tenho o número 1. O dobro do número 1, ou seja, 2 vezes 1 é igual a 2. O dobro de número 2, eu tenho que fazer a conta 2 vezes o número 2, 4. E você vai continuar. Qual é o dobro do número 3? Dobro é multiplicado sempre por 2. Dobro de 2. Então, 2 vezes o número 3, quanto vai dar? Você vai colocar aqui. E assim você vai fazer até o final da página, tá bom? Até o número 11. Você vai somar sempre aí o dobro. Na atividade 2, você também já ouviu falar em metade? Sabe calculá-la? Preencha o quadro. Metade. O dobro e a metade tem alguma coisa parecida, Pro? Tem. Olha, se eu perguntar qual é o dobro do número 5, eu tenho que fazer 2 vezes o número 5. 5 mais 5 vai ser o quê? 2 vezes o número 5 vai ser 10. Então, qual é a metade de 10? 5. Porque para chegar no 10, eu tenho que fazer 2 vezes o número 5. Então, a metade de 10 é 5. 2. Qual é, ó, número 2? A metade do número 2 é 1. Por quê? Porque para chegar no 2, eu tenho que somar 2 vezes o número 1. Então, se deu 2, eu tiro a metade, é 1. 4. A metade do número 4 é o 2. Porque para chegar no 4, eu tive que fazer 2 vezes 2. Ou seja, metade, quando eu falo de metade, eu estou falando da soma de 2 números iguais.
Eu só posso ter a metade na soma de dois números iguais. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. 3 mais 7 é 10. Só que 3 e 7 são números diferentes. Então, eu não posso fazer a metade com números diferentes. Por isso que o dobro e metade, eles estão interligados. Porque os números são iguais. O dobro é a soma, pode ser a soma de dois números iguais. A metade é a soma de dois números iguais. 2 mais 2, 4. Então, a metade de 4 é 2. 3 mais 3, 6. Ou 2 vezes 3, 6. Ou seja, se 2 vezes 3 é 6, a metade de 6 é 3. E é isso que é para você fazer aqui, ó. Você vai encontrar a metade desses números aqui, ó. A metade do 2 e do 4 já está aqui. Então, você vai ter que encontrar agora a metade do 6, do 8, do 10 e assim vai até o 22, tá bom? Bom, agora vamos para a atividade 11.2. Na atividade 11.2, o que você vai fazer? Aí está escrito assim: resolva os problemas abaixo, depois compare sua resolução com a de um colega. O que você vai fazer? Você vai fazer os problemas e vai escrever aqui no canal. Ah, o meu problema do 11.2 da letra A deu tanto. Aí você vai olhar o que o seu colega respondeu. Ah, o meu deu igual ao seu. Não, o meu deu diferente, tá bom? Assim que nós vamos fazer a comparação. Então, na letra A está escrito assim: Jorge coleciona moedas e as guarda em caixas com 5 unidades em cada. Se ele tem 6 caixas completas, quantas unidades sua coleção tem? Ou seja, toda vez que você tiver um problema dizendo assim que alguém coleciona carrinho, que alguém coleciona botões, boneca, miniaturas, e está guardando em prateleiras ou em sacos, em caixas, toda vez que você tiver um problema nesse formato, o problema sempre vai ser de vezes, multiplicação. Porque olha só, o Jorge coleciona moeda. Ele guarda 5 moedas em cada caixa. E ele usa 6 caixas para guardar essas moedas. Então, 6 vezes ele guarda 5 moedas. Então, 6 vezes 5. O problema é de vezes. Você vai fazer aqui nesse espaço e não vai apagar. Pode fazer desenhando as caixas e colocar 5 moedas em cada. Ou pode fazer direto a conta armada aqui em pé, 6 vezes 5. Marcos e seu amigo, vamos para a letra B. Marcos e seu amigo Rodrigo colecionam moedas antigas. Marcos tem 16 e Rodrigo tem o dobro. Quantas moedas tem Rodrigo? Lembra? O dobro é 2 vezes o número que a pessoa indica. O número indicado aqui está sendo 16. Qual é o dobro de 16? Ou seja, 2 vezes 16. Também é de vezes aqui. Todos esses problemas aqui é multiplicação. Toda vez que eu falo de dobro ou de triplo, eu estou falando de multiplicação. Letra C. Lígia precisa fazer 4 pacotes de bombons para levar a uma festa de aniversário. Ela tem que fazer 4 pacotes. Se ela colocar 6 bombons em cada pacote, quantos bombons ela vai precisar? Ou seja, 6 vezes 4. Ela tem que colocar 6 bombons em 4 pacotes. Letra D. Paula ganhou em uma festa de aniversário 8 brigadeiros. Renato ganhou o triplo. Quando eu falo de dobro, eu estou falando 2 vezes o número. Quando eu falo de triplo, eu estou falando 3 vezes o número indicado. O número indicado aqui é o 8. Paulo ganhou 8 brigadeiros numa festa de aniversário. E Renato, o amigo dele, ganhou o triplo. Ganhou 3 vezes mais. 3 vezes 8. Quantos brigadeiros Renato ganhou? Isso que é para fazer aí na letra D. E. Comprei um caderno por R$6. Quanto pagarei por
3 cadernos iguais a esse. Então, se em um eu paguei R$6 e eu quiser comprar 3, cada um custa 6, quanto eu vou pagar? 3 vezes 6, tá vendo? Estão entendendo? F, se Mariana pagou R$30 por 4 cadernos, quanto pagará por 8 cadernos iguais a esse? Olha só, ela pagou 30 e comprou 4. Se ela quiser comprar 8, quanto ela vai pagar? Entenderam? É só fazer a continha aí. Bom, agora vamos para a atividade 11.3. 1. Jorge fez um desenho para representar suas caixas e moedas. Ou seja, olha quantas caixas eu tenho aqui. 2, 4, 6 caixas. E quantas moedas tenho em cada caixa? 2, 4, 5 na primeira caixa. 2, 4, 6 na segunda. 2, 4, 6 na terceira. Todas as caixas eu tenho 6 moedas. Somente na primeira eu tenho 5. Porém, ele também aprendeu outro jeito de representar essa situação. Ou seja, ele colocou 6 vezes 5 igual a 30. A pergunta aqui é: A. O que significa cada número escrito por Jorge? O que significa cada número? O número representa as moedas e as caixas. É isso que significa cada número aqui. Você vai responder na letra A. B. O que representa esse sinal, esse X? Quando eu tenho esse X na continha, eu não vou falar é um X, é a letra X. Nós estamos em matemática. Então, as letras, os símbolos têm o significado da continha de matemática, das 4 operações. Ou a conta é subtração, que é a conta de menos, adição, que é a conta de mais, multiplicação, que é a conta de vezes, e divisão, que é a conta de dividir. Então, o X na multiplicação, ele representa... O que representa o sinal de X na conta de matemática? Que, na verdade, eu acabei de falar a resposta para vocês aí. Tá bom? 2. Relacione cada escrita abaixo com uma possível solução dos problemas resolvido na atividade anterior. Relacione cada escrita com uma possível solução dos problemas resolvidos na atividade anterior. Ou seja, no problema A, 4 vezes 6. Será que foi isso que Jorge guardou nas caixas, essa quantidade de moeda? Se ele tivesse guardado 4 moedas em 6 caixas, daria 24. O problema B, se ele tivesse guardado 5 moedas em 6 caixas, daria 30. 3 moedas em 6 caixas, 18. 2 moedas em 30 caixas, daria 60. 2 moedas em 16 caixas, daria 32. 3 moedas em 8 caixas, daria 28. O que você vai fazer para relacionar para uma dessas respostas aqui? Qual a que está mais próxima de ser correta? Você vai fazer o quê? Você vai olhar aqui e contar quantas moedas tem no total, quantas caixas ele usou, para relacionar aqui, para ver qual desses aqui está mais próximo da resposta correta, ok? Isso que você vai fazer aqui nessa atividade. Na 11.4, nós faremos o quê? Vamos ver aqui. Número 1. Os resultados de multiplicações podem ser organizados em uma tabela, conhecida como Tábua de Pitágoras, em homenagem a um matemático que viveu na Grécia por volta de 500 anos antes da era cristã. Ou seja, essa tabela aqui, conhecida como Tábua de Pitágoras, ela foi desenvolvida, né, por esse grego, por Pitágoras, né? Pitágoras, um homem chamado, um matemático que viveu na Grécia e inventou essa tabela aqui, por isso recebe esse nome,
Tábua de Pitágoras. Aqui está o que você vai fazer. Na primeira coluna aqui, observe, eu tenho o número do 1 ao 9. Aqui em cima eu tenho o x, que representa a multiplicação na matemática. E aqui eu tenho do 1 ao 9 também. Como que você vai fazer? Primeiro preencha a linha e a coluna amarela. Depois as linhas e colunas alaranjadas. Olha só o que é para você fazer. Primeiro você vai preencher as linhas. Aqui, ó. A primeira linha. Depois a segunda. E assim vai. Primeiro preencha a linha e a coluna amarela. Depois as linhas e colunas alaranjadas. Então, o que você vai fazer aqui, ó? 1 vezes 1. Uma vez o número 1. Muito fácil, né? Coloca uma vez só o número 1 na sua mão. Vai dar quanto? 1. 1 vezes 2. Quanto é que vai dar? 2. Todo número multiplicado por 1 é ele próprio. Se você falar, pro, quanto que é 1 vezes 1.000? É 1.000. Uma vez só. 1 vez o 10 é 10. 1 vez o 8 é 8. E assim vai. Então, você vai preencher toda essa linha aqui, ó. Ou seja, todo número multiplicado por 1 se repete. Então, aqui você vai repetir 1, 2, 3, até o 9. Aí, você vai para a segunda. Na segunda, já é 2 vezes 1. Quanto vai dar? Você vai colocar aqui. 2 vezes 2. Vai por aqui. 2 vezes 3. Ou seja, nós temos aí uma tabuada do 1 ao 9. É isso que é para você fazer. Tá bom? E preenchendo as colunas. Agora, aqui no exercício número 2. Após o preenchimento, responda as questões. O que acontece quando multiplicamos um número por 1? A Pro acabou de explicar o que acontece com o número quando ele é multiplicado por 1. Volta um pouco o áudio se você se perder, tá? B. Como podemos calcular o resultado da multiplicação de um número por 2? Como podemos calcular o resultado da multiplicação de um número por 2? Ou seja, se você está na tabuada do 2, o que você observa na tabuada do 2? Que ele pode ser calculado contando de quanto em quanto. O que você observou? E se você tiver na tabuada do 4 e um número que é multiplicado por 4, como que eu posso contá-lo? E por 8, dá para contar de quanto em quanto? E a última lição de hoje, a 11.5. Na 11.5, vamos retomar nossa tábua de Pitágoras. Primeiro, você vai preencher os quadrinhos verdes. E depois os de cor lilás. Tá vendo? Ó? Já está tudo preenchido, somado. É uma conta de vezes, é uma tabuada do 1 ao 9. Então, o que você vai fazer? Ó, tabuada do 3. 3, 6. Qual é o próximo número a vir aqui? Você vai colocar 12. Qual é os próximos? Você vai completar as tabuadas. Ó, do 5, 5, 10. Qual vai vir aqui? Vai completar os quadradinhos que estão faltando. Do 6, a mesma coisa. Tá vendo? Você vai completar os números que estão faltando. Primeiro o verde, depois os lilás. Depois que você completar o quadro da tabuada, e isso porque você já fez esse mesmo quadro lá em cima com a tabuada, você vai responder a: o que há de curioso no resultado das multiplicações de um número por 5? O que há de curioso? Observe a tabuada do 5, os resultados, e responda aqui para você, na sua opinião. Aqui não tem resposta certa ou errada, é a sua opinião. O que você observar, o que você achou de curioso, o que você achou de comum ou incomum na tabuada do 5? O que você percebeu? A letra B. Sabendo que o resultado 7 vezes 8 é igual a 56, é possível dizer o resultado de 8 vezes 7? Ó, 7 vezes 8 é 56. Quando eu faço a tabuada ao contrário, 8 vezes 7, eu tenho o mesmo resultado. Tá bom? Então, a Pro acabou de te dizer. Então, é possível dizer que o resultado é o mesmo
de 7 vezes 8 e 8 vezes 7, você vai responder aqui nas linhas. Na letra C, isso acontece em outros casos? Cite 3 situações. Aqui é para você responder assim: acontece isso em outras contas, onde o resultado invertido é o mesmo? Ou acontece só na continha de multiplicação? Será que acontece isso na conta de adição, na de subtração? Será que acontece isso nas outras contas da tabuada? O resultado invertido, por exemplo, 4 vezes 5, 20. 5 vezes 4. Será que acontece em outras contas? Tá bom? E é isso que é para fazer na aula de hoje. Qualquer coisa você volta o vídeo para ouvir calmamente, chama a professora aqui no chat ou chama no nosso grupo. Beijinho, fique com Deus e boa aula!